Falando que ele é reptiliano mesmo. Já viu eles trocando aqui. Eu tinha um amigo, um primo, que ele repetiu 4 vezes de ano e falaram que ele era reptiliano, que ele reptil. Ah, você é, reptil. Nossa, Lene! Gostou da piadinha? Lene, essa é das suas, hein? Eles falavam, zoavam ele. Aí o que acontece? Ele dá uma saída francesa, Biden entra, né, faz um monte de besteira, inclusive ele liberou, e o Trump aproveitou o ensejo para colocar no ventilador. Né, o Biden liberou $6 bilhões lá para o Irã, né, que estava congelado, né, em troca de prisioneiros de guerra que estavam lá em território iraniano, e o Trump falou, isso aí provavelmente ajudou para financiar grupos extremistas. Então nada contra, é importante salientar, contra o muçulmano. Eu tenho amigo muçulmano, budista, católico, tem o bom e tem o mal. Em todas as áreas tem. O Trump chegou a dizer que eles usaram esse dinheiro que o Biden liberou para fazer aquela ofensiva do dia 7, né? Isso, exatamente. Ele falou, ele afirmou. Ele deu a pedrada antes, né? Ele falou, eles vão usar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Não deu outro, logo depois. Logo depois veio. Tava meio na cara, né? Porque ele, todo mundo sabe. Um joguinho, isso né? fala, o especialista, eu não sei se o Andelache já esteve aqui. Já, várias vezes. Ele deixa muito claro, né? O Hamas é financiado pelo Irã, né? Agora tem o Hezbollah, que é um braço mais forte, ali tem mais equipado, mais treinado, né? Então o negócio está ficando mais estreito, né? E o domo de ferro, imagina sem um sistema de GPS, por exemplo. Lascou, né? E agora na guerra estão fazendo isso, né? Não por desligar tempestade o GPS, solar, né? Mas assim, vai lá no cabo submarino e corta. O Iêmen está fazendo. Né? Estão fazendo isso, né? De propósito, para alterar. Vários países africanos ficaram sem internet por causa disso. E alterar também sensores de navegação e tudo mais. Na verdade, hoje é terça, né? Ontem estava tendo um apagão de internet geral no Irã. Em vários pontos teve. Derrubaram a internet iraniana ontem. Até a eletricidade. Tem apagão em São Paulo, em alguns locais apagão elétrico. Cara, é isso, a gente está à mercê. Está oscilando muito a internet. Mas é muito fácil você desnortear um país. Desliga a internet, mexe... Não, Israel estava... Depois que eles destruíram a embaixada iraniana lá em Damasco, esses dias, eles desligaram o GPS ali na região de Jerusalém, de Tel Aviv, para evitar dos mísseis do Hezbollah encontrarem os alvos, né? Só que a galera que estava dirigindo falou, pô, tá sem GPS. Aí surgiram vários estudos mostrando o caos que o mundo ficaria se o GPS sumisse de repente. Total. É caos total, é morte. Caos total. É porque, por exemplo, o cara... polícia, estão roubando minha casa. A polícia não vai saber identificar onde está a viatura mais próxima, que não tem GPS. Então vira uma confusão. E hoje é tudo aplicativo também, né? Você não usa mais dinheiro. Viciado. Já quer tirar o papel moeda. Tem gente que fala assim, antes não tinha GPS e a gente vivia tranquilo. Só que agora tá tudo nisso. Tá tudo Se nisso. sumir de repente é o caos. Esquece. É o caos. Até adaptar demora, pô. Virou The Walking Dead. O Walking Dead. The Walking Dead. Você não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Tá programado para acontecer isso. Tá programado para acontecer. Sim. Só esperando a hora certa, né? Para desligar ele já tem um planejamento até para o Brasil, até o final de 2024. E gradualmente tirando papel moeda de circulação para entrar o Drex, né? Moeda digital. Né? Então é uma proposta, inclusive do Fórum Econômico Mundial, já colocou isso também como uma opção, né? Só voltando para o Trump, eu não sei se eu quero te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vi, depois de muito tempo estudando essa mudança da embaixada, eu vi uma declaração do Trump falando que ele se inspirou em profecias bíblicas para fazer essa mudança. Mas ele é muito querido. Há pouco tempo ele recebeu um menorá, né, de Israel, e estava escrito, impresso ali, gravado, Príncipe da Paz. Né? Quer dizer, bem encaminhado, né? Príncipe da Paz. Então eles acreditam, e o Trump já falou, se tiver guerra, se tiver qualquer problema, eu consigo trazer a paz. Eu trago a paz, eu trago a paz. Então, mas é importante salientar, quem está no controle é Deus. Né? A Bíblia fala lá, começa a ver Apocalipse, a entrada dos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. E quem fala? É o Cordeiro que abre o selo. É o Cordeiro. Quer dizer, não é o satanismo, não é a seita, né? É o Cordeiro. Ele que dá o time. Ele que dá o time. Então vai entrar agora o cavalo branco. Amém. Né? E o cavalo branco, ele vem apresentando paz, poder, né? Opulência. Ele tem um arco nas mãos, ele tem grande poder bélico, mas não tem flechas. Então, sem flechas. Não tem a flecha. Ele entra sem flecha. Isso quer dizer mas ele tem um arco. Ele tem um grande poder bélico, né? Ele entra imponente, mas não vai usar. Vai usar de diplomacia. Entendi. Diplomacia, trazer a falsa paz. Como a Bíblia fala, né? Quando houver paz e segurança. Tenho bomba atômica, mas não vou usar. Agora não vou mexer nisso agora. Engraçado que as flechas estão lá na nota de $1 também.
né? Tem Tá a lá na- pirâmide, tem a... Não, coloca. As flechas estão o lá. selo americano. A águia está segurando águia, 13 tem- flechas. E né? os ramos, né? Como é que é? O trigo, né? De um lado é trigo, do outro é flecha, eu É. acho, né? E por que Isso. 13 flechas? Tem algum significado? Deve ter, né? Ah, deve ter alguma Deve ter coisa. um- Na verdade, ali quando você olha na pirâmide, que Tem tem, até o... uma coruja escondida na nota. Tem a né? coruja tem que pegar uma lupa, né? Que é pequenininha, né? Tem a É. nota de $1. Pô, Não sei se você já reparou que a pirâmide ela tem 13 níveis, né? Tem 13 Caramba. degraus, né? E embaixo é um número em romano, 1776, né? onde foi fundada o Illuminati. É, 1º de maio, né? Eles acham que é Exatamente. 4 de julho, né? Que é a independência americana. Não, mas- não. Foi a data da seita Illuminati. Mas já tinha outras antes, né? Sim. Elas foram se unindo, né? E elas têm o mesmo objetivo, a mesma pegada, né? Não tem treta entre eles, Sim. né? Então, aí o que acontece? Ele dá a saída francesa, permite que o Putin faça o que tinha que ser feito, né? Ataca da lá, Ucrânia, né? Ataca a Ucrânia, e sob o pretexto do adrenocromo, né? Que muitas pessoas ficavam, será sim. que existe, não existe? Desde a época do desenho, Monstros S.A., você já assistiu? sim. Aquilo A ali criança é- gritava, enchia um tubinho. né? carregava a Pô, bateria, é né? mesmo. Olha lá, Carrega a bateria. Na hora, subia vermelho. É mesmo. Ali é a né? nota. Então, adrenocromo. Eles estão em outra dimensão, aí eles têm acesso ao quarto das crianças por um portal dimensional, né? Isso. Aí assustam. Quanto mais assusta a criança, mais carrega a bateria dele. É a bateria deles. E aí o Putin atacou, inclusive ele diz, né, que o pretexto foi esse, né, que ele atacou a Ucrânia porque a Ucrânia estava sequestrando crianças russas para extrair o adreno delas, né, porque são crianças preferência a tipagem O, que é universal, né. Aí ele encontrou um laboratório, isso foi notícia, Laboratório de armas químicas. De armas químicas, biológicas e também de crianças em coma induzido, Entendi. né, para extrair o adrenocromo. Ele colocou isso saiu notícia em todo lugar. Você acha em qualquer lugar, Não dá uma teve googlada. grande destaque na grande mídia. Não É, falaram mas muito. deram uma noticiazinha Só assim e pontual, tal. né? E falou: olha, eu ataquei, porque isso aqui ia ser enviado para os Estados Unidos. Salvei as crianças. Que em tese, o maior consumidor seria Hollywood, né? Porque tem uns caras que estão no formol. Tá lá, no né? formal Tom Cruise, né? No formol, né? Então, isso já fizeram experiências em ratos, né? Nunca falaram de experimentos humanos, mas em ratos, pegaram a sangue, isso é real, é ciência. Rato jovem, joga o sangue dele em rato mais velho, o rato mais velho ele rejuvenesce, Sim. né? Ou se ele tem uma doença incurável, aquela doença fica Agora, curada. até aquela uma atriz que não é tão famosa, a Jessica Biel, ela tá falando abertamente que ela bebe sangue pra Sério? rejuvenescer. Isso é facinho de se achar aí no... Isso é explícito. Ela e o namorado. Um bebe o sangue do outro e tal. Sim, eu vi um lance desse aí. Você viu? sim. Tá meio explícito o negócio agora. Aí tava a matéria. Isso é fácil de achar. A matéria era assim. Ao contrário do que Jessica Biel diz, há contraindicações de você beber o sangue. Pô, A claro. matéria era nesse naipe. A não ser que você seja um vampiro, né? É, claro. Eu fico vendo até na Bíblia que o que a Bíblia fala pro homem não fazer, aí o inimigo vai incentivar, né? Não consuma o sangue, porque no sangue tá a vida. Então vou consumir, né? Exatamente. É, ele vai- profana o sagrado, Aí né? invertendo, né? Vai Aquela profanar missa o sagrado. invertida, né? Então, Inclusive, essa elite global, né, que formam vários grupos, porque não dá para você juntar todo mundo no mesmo lugar, né? Mas o Trump, o genro dele, são conhecidos já, né? Reagan também, Nixon, você encontra isso na internet, né? Tem os clubes lá. Dos clubes, Bohemian Bilderberg, isso, esse daí, do Groove também. Que tem a coruja, né? Já que a gente falou da Isso, nota, a coruja, já começam a cerimônia queimando a coruja, né? Sim. né? E aí eles têm uma analogia que não é a real, é outra coisa. Sim. A queima de coruja Você é acha outra, que outra essa pegada. coruja tem a ver com esse clube Olha lá, ou é um símbolo ocultista? É um símbolo ocultista, porque a coruja é uma ave noturna. Ela enxerga no escuro, né? Ela é uma ave noturna e ela é um símbolo de sabedoria. É um olho Então grandão. mostra a sabedoria oculta, Sim. né? Que os Conhecimento. anjos caídos ensinaram ao homem. Como se né? fosse conhecimento do bem e do mal, né? Mais Conhece ou o menos mal. isso. Então ensinaram ao homem isso daí. E eles acreditam que eles são meio Hitler, sabe? Eles acreditam que eles fazem parte de uma linhagem, Entendi. né? Tem uma linhagem, genealogia, uma né? genealogia que vem lá de Caim. Então, Caim mata Abel, né? Primeiro assassinato da história, ele teve depois filhos e filhas. Tubal Caim. Aí as filhas de Caim, segundo, né, a alta magia, as filhas de Caim, anjos cobiçaram. Né? Segundo o livro de Enoque é mais específico, ele tirou da Bíblia, né? Então foi considerado apócrifo, né? Mas é bem Sim, legal, sim, é legal. Enoque, é a versão etíope, que é a Sim. melhor.
E fala que um tal de Azazel dominava, era o chefe dessa legião. demônio? É um demônio. Tem na Marvel, né, o Azazel lá no... Tá ligado? Né? Tô ligado. E ele, aí é um demoninho, ele né? pegou, liderou 200 anjos caídos. Esses vigilantes, né, que eles chamam os Watchers, né? Isso mesmo, os vigilantes, que eram poderosos e tal, e eles cobiçaram a filha dos homens, né, e tem uma distinção muito clara, filha de Deus, filha dos homens, tal, a gente vê muito claro essa distinção. E nasceram gigantes, nasceram seres híbridos, né, nos Néfilins, né. Então eles acreditam que tem uma linhagem, esse Néfilin. Então, naquela época, além de serem grandes, fortes, eram muito inteligentes, estavam construindo a Torre de Babel. Quer dizer, eu só fico imaginando a cena, é a única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vir na terra, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Um trabalho. O que vocês estão fazendo aqui? né? Que porcaria é essa que vocês estão fazendo aqui? E né? tem um detalhe, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, que Deus fala assim, vou interromper isso porque senão não haverá limite para eles. É sinal de que era uma coisa muito poderosa que eles estavam fabricando. Sim, né? Eles estavam ensinando muita coisa aos homens e até começou a ficar pervertido. Aí Deus fala que vai trazer o dilúvio, né? E encontrou um justo na terra, encontrou Noé. Né? O que hoje eu posso chamar, eu uso essa terminologia, o guardiões. Então, guardiões são aqueles que preservam os valores divinos, sagrados, tal, não deixa que o amor esfrie, não deixa que os valores sejam corrompidos. Eu procuro passar os remanescentes ali. O remanescente. Aí o que acontece? Né? Eu só confundi o que eu falei, é da Torre de Babel, não do dilúvio. Quando eles constroem a torre depois do dilúvio, aí Deus fala, desçamos e confundamos a língua, ele fala, por quê? Senão não haverá nada impossível para eles. Eu falo, caramba, eles estavam fazendo algo... E eles continuaram existindo pós-dilúvio. Aí eles se vangloriam, dizendo, tá vendo? Não conseguiram matar a gente. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Só que não foi isso, é porque existe algo chamado precedente bíblico, né? Então uma coisa que aconteceu poderia continuar acontecendo. Não é que eles sobreviveram. E eles também, não é que eles têm o poder de reproduzir, né? Então, acho que eu já falei isso aqui antes, né? Súculos íntegros, né? Sim. Então ele só transporta a célula germinativa. Como se fosse a inseminação artificial. Isso, uma inseminação artificial, né? E aquela energia, digamos assim, dessas entidades criou esses seres híbridos muito inteligentes, né, muito sábios, e começaram a ensinar para o homem uma série de coisas, segredos de alta magia e tudo mais, conexões, né, inclusive Salomão caiu, era o cara mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, Davi, né, tinha uma referência do pai, né, Davi, e é o que acontece, 1 Reis 10:14, ele recebia 666 talentos de ouro todo ano, 666, né, e esse é o número que nós vai ver lá em Apocalipse 13:18, que a gente vai entender o que é o significado, né? Mas ele recebeu lá. E ouro é minério, é sazonal, não é linear. E era todo ano a mesma quantidade, né? Era proposital o número. Proposital. Né? E logo depois ele cai. E interessante que ele pede sabedoria para Deus, e Deus diz que, além da sabedoria, da riqueza, né? E diz que ele vai dar uma sabedoria para ele acima dos egípcios. Está escrito na Bíblia. Então é interessante que a própria Bíblia diz que os egípcios tinham um conhecimento fantástico. Até hoje tem muito mais perguntas. Muitos mistérios aí não resolvidos. Né? Sim, muita coisa não explicado, né? Não só tem pirâmide no mundo inteiro. Quer dizer, quem que ensinou a forma piramidal, povos tão diferentes, tão distantes, sem conexão, né, entre um e outro. Tem até aqui no Brasil, né? Lá na floresta amazônica tem, né? Hitler se interessou por isso, mandou tropas para ir para ver. Ele era xereta com essas coisas, né? Então, muita coisa começou a acontecer. Aí o que acontece? Né, eles vêm dessa linhagem, né? Então eles são uma raça especial. É como se fosse aquela ideia dos merovingios lá no Dan Brown, né? No Código da Vinci. Né? Sim. Na linhagem de eles vêm de uma linhagem. Tem a ver com essa Só ideia. Que é uma linhagem profana, né? Então, como não seria o tipo o Priorato de Sião, né? Que supostamente era de Jesus, protege Maria Madalena. Isso, que é uma heresia, né? Mas eles criaram uma linhagem profana, né? Então quem tem tipo essa uma linhagem concorrente, né? As duas então tem alguns elementos ali que eles conseguem tabular, saber se você tem aquela genética, né? E esses grupos fazem parte dessa elite global, porque eles se consideram mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, né? Entra aquela história do sangue O negativo também? O negativo não tem uma explicação para o negativo, né? É um mistério ainda. O negativo não tem uma explicação. Cientificamente não se sabe. Mas é um sangue universal. O macaco tem, né? O positivo, aí o negativo não tem. Como eles partem da teoria da evolução, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí, bom, voltando. Aí o Trump vai voltar.
tá? Já fica adiantado aí para você. Trump volta. Gravado Ele volta. nesse podcast. Ele Já se volta, conforma na com boa, isso. ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um também. clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar porque Vai ser preso. não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até de ser. E de repente passou 2 semanas, liberaram Reverteram ele. tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele está lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu é? entender. No meu entender, ele ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. Que, A gente já que falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né? Do Trump. Não foi eu que falei, Não não. foi O você? Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem. Ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. Né? E me falaram que o Trump não poderia ser, ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Que eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno. O agora que ele é um grande. chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos uma alegoria, cresce em termos de o poder, destaque global. Destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Você ele criaram cresceu, órgãos. Você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Porque parece a ideia boa. Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, pô, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera. O outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então, o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem 2 fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o 3º templo. Reconstruir o 3º templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí. Exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né? É um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né? O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Foi pertinho do eclipse, né? Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né? Entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan, então eles querem atacar no mês de Nissan. Vira a chave, né? E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. E fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual